Hoje é dia 22 de fevereiro de 2025. Meu nome é Josemar Santos da Fonseca e esse é o canal Confrontando Pensamentos em Autogestão. Então, galera, aqui eu estou retomando a atividade do canal Confrontando. O último vídeo provavelmente foi no primeiro semestre, no final do primeiro semestre de 2024. Nesse intervalo de tempo ocorreram várias questões na minha vida privada que me impossibilitaram de dar continuação às atividades regulares que eu estava desenvolvendo até então no canal. No entanto, a proposta do canal não é ser como os demais canais regulares aqui da internet, que são pautados por uma lógica, a meu ver, baseada na ideia de uma mercantilização do uso dessa interface, né? E, por consequência, a intermitência no canal que eu desenvolvo vai ser uma constante, porque é assim que eu consigo efetivamente desenvolver as minhas reflexões, tendo em vista também que eu não pretendo abordar temáticas sem conseguir minimamente estar em condições de desenvolvê-la com qualidade. E, inclusive, em razão disso também, por conta de questões da minha vida privada, eu não estava podendo retomar determinadas abordagens que eu pretendo ainda tomar em algum momento, mas que eu preciso primeiro me qualificar para poder expor os meus raciocínios de maneira devidamente fundamentada. No entanto, o que me levou a hoje gravar esse vídeo é porque eu tive acesso a um audiovisual que me gerou uma certa inquietação, um audiovisual proposto por um professor aqui da rede estadual do Rio de Janeiro. Eu também sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro, sou professor de filosofia, né? Leciono no ensino médio na rede estadual, em São Gonçalo, e entrei na rede em 2018. Já falei isso várias vezes em vários vídeos que eu já compartilhei aqui, então não vou entrar nesses pormenores de maneira totalmente detalhada. O fato é que esse profissional, que eu não tenho contato nenhum presencial, não conheço ele, além de interlocuções que a gente teve nas redes sociais e por conta também do canal, dele ter se identificado com algumas questões que eu trouxe aqui na minha intervenção. E desde então a gente troca às vezes algumas reflexões com muitas diferenças de análise, algumas convergências. E nesse vídeo que ele fez e que ele publicou hoje, eu resgatei desses debates que a gente fez informalmente e identifiquei a importância de eu estar apresentando a minha leitura crítica desses pontos que, a meu ver, são equivocados ou pelo menos não são correspondentes à perspectiva que eu particularmente tento orientar a minha intervenção pública do ponto de vista político, para que a gente possa gerar, enfim, uma análise crítica em torno dos temas que foram ali expostos, né? E como esse canal não é profissionalizado, né? Eu não tenho nenhum editor, eu é que faço a edição, ou melhor dizendo, eu gravo no sentido mais rústico o audiovisual e não faço nem tratamento nem da imagem nem do áudio, né? Eu simplesmente envio para a interface do YouTube e as pessoas que estiverem interessadas vão ter a oportunidade de acessar esse conteúdo e fazer seu balanço. Então, quer dizer, eu vou fazer aquilo que o pessoal normalmente chama no YouTube de react, né? Mas de maneira também rústica. O que eu fiz? Eu fiz uma série de anotações, então de vez em quando vocês vão ver aqui com a minha cola lendo as anotações que eu fiz, com base naquilo que eu identifiquei de problemático na argumentação do meu interlocutor, que no caso é o Luiz Henrique, professor de biologia, e vou tentar propor um contraponto para que a gente possa aprofundar essa análise, tendo em vista que isso tem a ver com a nossa luta efetiva como parte de uma categoria profissional, mas não só, mas eu penso também do ponto de vista de uma intervenção militante na realidade na qual a gente é parte, para a gente pensar como, a partir dessas intervenções, a gente pode alterar radicalmente o atual estado de coisas existentes.
É obviamente muito pretensioso, né, essa minha colocação, mas é dessa maneira que eu me coloco em relação à realidade dentro da ordem do capital, dentro da ordem capitalista. Tentando já entrar propriamente no mérito do vídeo que o Luiz Henrique compartilhou, é um vídeo curto de 18 minutos, provavelmente o meu vai ter bem mais tempo, eu sou bastante prolixo. E o vídeo dele, ele procura analisar em linhas gerais o que ele identifica como um processo, vamos denominar de refluxo, que hoje atravessa a nossa militância no interior da categoria dos profissionais de educação no estado do Rio de Janeiro, né? A gente atua no CEP-RJ, que é o sindicato da categoria dos profissionais de educação, e ele tenta fazer uma reflexão em torno do que foi o ano de 2024 para ele, na visão que ele propõe, e os problemas que derivaram daí. E eu fiz as anotações aqui, eu vou ler, eu vou começar pelo último tópico, que eu acho que aparentemente esse tópico ajuda a interpretar os problemas dos tópicos antecedentes, tá? Lá pelo minuto 16 do vídeo, 16 e 7, né, 7 segundos do vídeo, o Luiz Henrique, ele coloca em linhas gerais que ele não está disputando nada no CEP. Ou seja, ele não está fazendo um vídeo com o objetivo, segundo o que ele fala, de disputar um posicionamento no interior do sindicato. E logo em seguida, ele declara, inclusive, que, no caso, ele desistiu de intervir na instância do CEP-RJ há bastante tempo, há muito tempo, né? E, ao mesmo tempo, ele faz questão de enfatizar que ele não tem como pretensão entrar em nenhum partido político e estende isso também para organizações, aparentemente. E, por fim, diz que ele está se dedicando a estudar, que ele vai fazer um estudo com o objetivo de contribuir para um debate que ele quer propor para a categoria. Inclusive, ele diz que isso poderia ser um caminho para a gente superar esse atual estado de coisas existente no interior da categoria profissional do qual a gente faz parte. E por que eu acho que é importante começar desse ponto? Veja bem, pessoal, eu sou um professor de filosofia, mas o meu processo de politização se deu muito antes de eu entrar no meio acadêmico. Eu me politizei quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade. Na verdade, eu já vinha de um processo anterior, mas que nesse momento, quando eu estou aproximadamente ali com 15, 16 anos de idade, eu entro numa organização que na época se reivindicava revolucionária, e a partir daquele momento eu passo a entender a minha existência como vinculada a algum projeto de crítica radical ao atual estado de coisas existente, entendendo a palavra radical como ir à raiz das questões, não é no sinônimo de sectarismo ou de, por exemplo, extremismo, como normalmente no senso comum a palavra radical aparece. E por que eu acho que é importante a gente refletir sobre esse tema em diálogo com esse último argumento contido no vídeo do Luiz Henrique, que é um professor de biologia? Volto a dizer, eu não conheço o Luiz Henrique presencialmente, e a gente passou a ter interlocução por conta dos vídeos audiovisuais que eu publiquei no canal Confrontando, e que ele teve acesso e que ele, de alguma maneira, a partir daí, quis estabelecer diálogo crítico com a minha pessoa. Na minha maneira de pensar, um dos problemas que a gente tem na rede, e que tem a ver também com esse problema do refluxo, não é o único fenômeno a ser explicado, mas é um dos fenômenos, a meu ver, que pode explicar o refluxo, é como se deu o processo de politização daqueles que participam da luta efetiva no sindicato e daqueles que não participam e que não desenvolveram, talvez, na sua dinâmica pregressa,
essa politização. Como eu falei, eu comecei a minha militância nos idos de 1995, né? Então, eu penso que isso pode auxiliar no entendimento do fenômeno do seguinte ponto de vista. Muitos colegas da rede nunca participaram de nenhum processo de militância ao longo da sua vida. Ou seja, esses colegas se tornaram profissionais nas suas respectivas áreas, mas antes disso eles eram apenas seres humanos que faziam seus afazeres cotidianos e que não se colocavam nenhuma questão relativa a como se posicionar criticamente diante daquilo que talvez eles tenham identificado na realidade na qual eles são parte como problemática. Tipo aquela pessoa que olha para a realidade e diz, a realidade não é aquela que eu gostaria que fosse, mas o que eu vou fazer? Vou fazer o meu melhor e vou tentar existir e garantir o meu e garantir as condições materiais das pessoas que eu tenho responsabilidade, da minha família, enfim, dos meus parentes ou dos meus amigos. Aqui falando de maneira bem genérica, né? Então, quando esse profissional entra na rede, dificilmente ele vai se politizar se ele não entender que a situação de precarização que a gente vive no nosso cotidiano de trabalho só vai ser radicalmente alterada se for através de um processo de luta organizada como parte de uma classe social que nós somos. Nós somos parte da classe trabalhadora. Temos uma especificidade, somos de uma categoria específica, mas somos parte daqueles que nada têm a não ser a sua força de trabalho para vender como mercadoria para quem possa comprar essa força de trabalho para a gente poder, no final do mês, receber um salário por essa força de trabalho e interagir com a realidade mediada pela forma mercadoria. Então, esse profissional que não tem esse nível de politização, que não desenvolveu essa politização, episodicamente, quando há um processo de acirramento da luta de classes, quando, por exemplo, acontece uma explosão como de uma greve, pode ser até que ele compreenda, através desse embate entre capital e trabalho, que ele é parte desse processo de confrontação e possa se somar nessa luta e ganhar na luta uma consciência crítica da posição que ele ocupa na realidade e de como, através dessa luta, ele pode, junto com a sua classe, avançar num projeto alternativo de sociedade. No caso dos profissionais de educação hoje, é uma parcela muito pequena que já desenvolveu essa consciência crítica. E isso aconteceu muito antes, a meu ver, dessas pessoas se tornarem profissionais de educação. Então, eu entendo que o problema que talvez explique esse refluxo é porque, na verdade, não é só uma situação conjuntural. É uma situação que é estruturada. Talvez a palavra estruturada não seja a mais adequada. Ela é crônica na rede, né? Ela já está institucionalizada no imaginário dos profissionais. E aí eu penso que a gente precisa analisar esse fenômeno para a gente poder pensar saídas possíveis de como esse problema do não engajamento na rede, sobretudo na contemporaneidade, impacta os resultados que a gente está tendo nos embates quando a gente vai participar desses embates na nossa intervenção enquanto a fração minoritária que é engajada. E aí entra uma outra questão. No caso do Luiz Henrique, como eu tinha lido, ele fez um vídeo refletindo uma série de aspectos que eu também vou tocar daqui a pouco, e ele coloca no final do vídeo, de maneira que me parece
uma incoerência reflexiva que ele não está disposto a desenvolver nenhum tipo de interferência organizada no espaço do sindicato. Que ele já se desencantou, que ele já, aqui traduzindo obviamente, não foi com essas palavras que ele colocou, e é importante depois, se for do interesse de vocês assistirem um vídeo dele, né? Eu vou depois discriminar o canal dele para que quem tiver interessado veja o vídeo e chegue às suas próprias conclusões, mas ele colocou dessa forma. Ou seja, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas na verdade eu estou num posicionamento que não é de disputa, não estou querendo me organizar em partido. Né? Veja bem, pessoal, vou tentar melhorar a minha argumentação para que fique mais explícito aonde é que eu tenho divergência com a linha de raciocínio proposta pelo Luiz Henrique. Como eu falei para vocês, eu comecei a minha militância em 1995. Eu já estive numa organização partidária que foi o PT, né? Isso nos idos de 1999, mas eu nunca tive o PT como referência estratégica, mesmo no momento em que eu tive que entrar por uma questão específica de militância, eu nunca tive o PT como um horizonte estratégico da minha militância. Já havia, na época, na organização que era uma corrente política no interior do PT, um debate sobre o caráter que o PT representava como partido. Eu, obviamente, estava num processo de autoconstrução da minha consciência crítica e, naquele momento, isso não me parecia um equívoco, mesmo que tático. Hoje eu veria, talvez, como um problema do ponto de vista daquilo que eu tenho como referência na contemporaneidade, e quando eu digo contemporaneidade é de no mínimo uns 20 anos já. Eu sou um militante que defendo a autogestão das lutas. Eu defendo a autogestão como modelo organizativo, não só das lutas, mas de qualquer proposta que vise superar a ordem do capital. Né? A autogestão é um dos nomes. Para mim, autogestão e comunismo é a mesma coisa. Né? A meu ver, aquilo que aconteceu na extinta União Soviética e em outros países que tinham aquele modelo como referência, não foi socialismo, foi um capitalismo de Estado. Mas isso é um debate para ser feito com calma, para que a gente possa adentrar a essas caracterizações. Então significa dizer que eu, como militante de esquerda, muito antes de eu ser professor de filosofia, eu já buscava intervir segundo a perspectiva programática que orienta a minha intervenção na realidade. E, obviamente, que tem inúmeras correntes de pensamento, inúmeras formas de você se organizar. E é com base nessas referências que cada militante deve se colocar e se autoesclarecer, é que ele vai interpretar os problemas da própria militância. Então, quando eu vejo no CEP-RJ essa argumentação de que o problema do refluxo decorre estritamente de que uma burocracia que se estabeleceu no sindicato gera esse tipo de não participação, eu tendo a compreender isso, na melhor das hipóteses, como um equívoco. Na melhor das hipóteses, tá? Porque a pior das hipóteses é uma mera busca por um bode expiatório. Veja bem, pessoal, as pessoas, elas fazem escolhas na vida dela. Todo mundo. Mesmo os profissionais de educação que a gente supostamente identifica que não têm o mesmo discernimento em termos de crítica social que supostamente aqueles que já estão engajados têm, eles pensam, eles têm uma consciência e eles podem decidir com base nessa consciência a posição que eles querem desenvolver na realidade. Então, não é o fato de ter uma direção no sindicato que seja mais crítica, que seja mais preocupada com a mobilização, que vai ser determinante, a meu ver, para o engajamento dessas pessoas. Não é isso. Essas pessoas podem simplesmente identificar que é uma grande perda de tempo da parte do interesse privado e individual delas se engajar num processo de luta
se ela pode simplesmente se acomodar na condição em que ela se encontra e esperar o desdobramento do que porventura venha a acontecer segundo uma consciência que acha que as coisas talvez venham a acontecer a partir da boa vontade, por exemplo, do governante de turno. Ou pode transferir para algum parlamentar super-herói que vai desempenhar um certo papel em termos de intervenção pública e que vai, através de uma série de políticas, desenvolver a melhoria das condições materiais da nossa existência. Então, eu não posso trabalhar com a hipótese de que o não engajamento dessas pessoas pode ser explicado por conta da conduta política de quem está à frente do sindicato e do processo de burocratização que existe na instância do sindicato. E veja bem, eu já falei isso em outros vídeos, isso não tem nada a ver com isentar criticamente quem está à frente do sindicato daquilo que desenvolve como prática política quando aquilo é identificado como problemático. Você pode fazer os apontamentos críticos, deve fazer os apontamentos críticos, mas você não deve acreditar numa mistificação, que basta você mudar a direção do sindicato e botar lá aqueles combativos, né, aqueles militantes que realmente são coerentes com o programa emancipatório e que eles vão conseguir transformar esse quadro de não engajamento em engajamento. Isso aí, para mim, esse é um papo para quem realmente acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. E isso, a meu ver, explica, de certa maneira, a incoerência que, na minha interpretação, está presente na linha de raciocínio de todo o vídeo do Luiz Henrique. Veja bem, o Luiz Henrique ele fez um vídeo para fazer um balanço do ano de 2024, começando a refletir os problemas da apatia, de que o ano quase não teve nada. Mas, veja bem, pessoal, ao longo do ano de 2024 eu fiz vários vídeos falando sobre esse problema da apatia, é só pegar no canal. E nos vídeos eu fui enfático em dizer o seguinte: o que explica a apatia de 2024 é a greve de 2023. Nós fizemos uma greve como uma categoria profissional em luta e a gente foi derrotado. Então é o balanço da greve de 2023 que explica o refluxo de todo o ano de 2024. Aí tem uma série de elementos que a gente precisa entrar no mérito, que eu não vou ter como entrar no mérito nesse vídeo porque alongaria o vídeo muito. Então é melhor fazer um vídeo específico fazendo um balanço crítico da greve de 2024. Mas, em linhas gerais, só para fazer uma grande síntese, a greve foi determinada por conta de uma política desenvolvida pelo atual governo de turno, que é o do Cláudio Castro, que atacou o plano de carreira da categoria, criou uma série de situações de absurda organização a partir de novas diretrizes. Então isso fez com que a base, inclusive de profissionais que já têm um certo tempo na rede estadual e que viram que muitos daqueles direitos elementares que eles tinham conquistado no plano de carreira estava efetivamente sendo ameaçado pela política do Cláudio Castro, eles decidiram se levantar naquele movimento. Só que a forma como o movimento se desenvolveu, infelizmente, contribuiu, não foi só para a derrota, a meu ver, contribuiu para a gente não ter um saldo organizativo durante o processo de greve, porque qualquer greve a gente pode ou não ter resultados positivos, mas um resultado fundamental de qualquer processo de levante de uma greve, a meu ver, é você ter um salto na consciência crítica de quem participa da greve. E as pessoas saíram desorganizadas da greve. As pessoas saíram com o sentimento de que não adianta participar de luta organizada porque ela não traz os resultados que se busca. Então, isso significa que a consciência crítica daqueles que participaram da greve não avançou no processo da greve. E eu identificava que isso se deu por uma série de razões, que eu, obviamente, não vou explorar todas essas razões. Mas, por exemplo, eu me recordo, porque eu entrei em 2018 na rede, e eu me recordo quando eu via, antes de entrar na rede, vários materiais audiovisuais de processos de luta que aconteceram anteriormente, era muito comum nos processos
você ter espaços presenciais em que esses profissionais que estavam engajados estavam juntos. Isso é importante, criar um espaço de comunidade, para a gente sair desse espaço virtual e estar num espaço efetivo, porque é ali que a consciência se desenvolve, na troca, num novo cotidiano, quando você rompe com o cotidiano do capital e cria o cotidiano da luta, né? Aqui eu estou refletindo muito com base em algumas argumentações propostas, por exemplo, pela Rosa Luxemburgo, em crítica à concepção do que fazer do Lenin, né? De que a consciência vem de fora, a consciência vem do partido, né? Pá, no que fazer. Então, eu entendo que a consciência se desenvolve no processo de luta. E é muito interessante porque nessa greve, as pessoas iam para uma assembleia, por exemplo, para ficar ouvindo os parlamentares, porque é disso, é um grande espetáculo onde os parlamentares que estão apoiando a greve vão lá, eles têm todo o tempo do mundo para ficar fazendo as suas interferências, e muitas das vezes as pessoas que estão ali construindo o cotidiano da luta efetiva no chão da luta, não conseguem ter ingerência real. Aí sim tem uma burocracia objetiva que impossibilita a gente de ocupar os espaços que a gente tem que ocupar para poder dar a cara que a luta tem que ter. A cara da luta tem que ser daqueles que estão engajados na luta. Só que, como existe toda uma estrutura para impossibilitar que a gente tenha real ingerência sobre o processo da luta, você tem esse tipo de dinâmica que vai se repetir, porque isso é pensado para ser repetido. Se tiver outra greve, vai acontecer a mesma coisa até que a gente consiga se organizar para impossibilitar que esse tipo de situação continue a se propagar. Uma coisa é um parlamentar de esquerda que queira, de fato, contribuir para o desenvolvimento da mobilização, para a visibilidade daquela mobilização. Outra coisa é o cara que está querendo, na verdade, aparecer de vedete para poder se candidatar nas próximas eleições e, com isso, se perpetuar no espaço do parlamento burguês, no chamado cretinismo parlamentar, para usar aí a expressão que o Trotsky, o Lenin também de vez em quando usava nos seus escritos. E veja bem, eu estou citando Trotsky, Lenin, eu não sou bolchevique, tá? Eu sou um autogestionário, eu critico as concepções burocráticas e critico essa tradição, mas entendo que para você fazer a crítica consequente você precisa estudar ela. E aí entra a questão central. Infelizmente, hoje no CEP-RJ, como foi muito bem colocado pelo Luiz Henrique no vídeo, e eu já coloquei isso em vários vídeos que estão aqui disponíveis, então não estou querendo me tornar repetitivo, existe uma mobilização muito aquém de qualquer categoria profissional, sobretudo no tamanho, na dimensão que os profissionais de educação têm, né? Você vai nas assembleias, às vezes tem 200 pessoas. Quando tem 200, acho que tem muita. Então você percebe nitidamente o seguinte: se a gente não consegue mobilizar as pessoas, se as pessoas não conseguem se reconhecer como protagonistas da sua luta, a luta está fadada ao fracasso. Ela está natimorta, ela já nasce morta. E quando eu entrei em 2018 na rede, obviamente que eu sabia que eu não ia encontrar um cenário muito mobilizado, mas eu identificava que eu ia encontrar interlocutores que eu poderia construir algum tipo de pensamento crítico para atuar nessa situação que está configurada. Veio a pandemia, eu acho que a pandemia também contribuiu muito para que a gente tivesse uma dificuldade de se organizar, mas para além disso tem os problemas intestinais das esquerdas, né? No plural. Esse papo de que a esquerda está morta, esse papo aí do Vladimir Safato é contraproducente, entre outras coisas, porque fala a esquerda. Não existe a esquerda. Existem esquerdas. E cada tradição tem uma maneira de atuar na realidade. E a gente tem que saber qual é a forma que a gente se engaja, qual é o projeto que a gente quer defender. Então, eu entendo que se a gente tomar como referência os últimos processos de mobilização internacional, desde o final do século XX e o início do século XXI, sobretudo, os movimentos alterglobalização e tudo mais, a gente vai perceber que tem um protagonismo muito grande de setores que não têm a forma partido e a forma sindical como referência.
isso tem a ver com as transformações no mundo do trabalho, isso tem a ver com uma série de aspectos que não dá também para eu abordar com qualidade nesse vídeo, para não transformar o vídeo num vídeo muito extenso. E também porque eu não estou preparado para abordar todos esses aspectos que eu mesmo estou citando aqui, mas que certamente é um freestyle na minha fala e por isso ela tem um tom um pouco randômico. Mas por que eu acho que é importante fazer referência a isso? Se a gente pegar só o Brasil como referência, eu vou citar alguns exemplos. Já fiz referência ao movimento Alterglobalização, teve, por exemplo, a chamada mobilização internacional dos povos, eu acho que era isso, eu não vou agora recordar exatamente a, o nome, que era os setores que tinham como referência a autogestão das lutas e que atuavam e organizavam protestos bastante representativos do ponto de vista quantitativo e que não se orientavam pelas tradições das esquerdas que historicamente estiveram hegemônicas nos movimentos de crítica ao capitalismo. E eu citei, por exemplo, o movimento Autoglobalização, mas vamos pegar um outro exemplo. A revolta do Buzu foi um processo também que conseguiu aglutinar muitas pessoas, muitos jovens, que não se reconheciam necessariamente como parte dessa tradição. A gente poderia pegar, por exemplo, em 2007, a ocupação da USP, né, da reitoria da USP. E, enfim, eu estou citando aqui aleatoriamente, de maneira randômica, só para a gente perceber o seguinte. Se esses processos tiveram um papel muito significativo no sentido de trazer a importância da luta, da ocupação dos espaços públicos, como, por exemplo, o Occupy Wall Street, os indignados da Espanha, aqui no Rio de Janeiro teve o Ocupa Candelária, né, Ocupa Rio. Depois tem junho de 2013. Só que a gente tem que fazer um balanço do seguinte: aonde é que estão os limites desse tipo de protesto? O limite, a meu ver, um deles, não é o único, é de não conseguir construir uma autoestruturação do seu programa, não conseguir construir organizações para pautar organizadamente um contraponto na disputa de hegemonia na sociedade civil burguesa em relação às correntes tradicionais, às organizações tradicionais, às formas de partidos tradicionais. Tem que reconhecer que se você questiona um modelo de organização das lutas, você precisa apresentar um outro modelo que seja factível. Então a crítica que muitos dos intelectuais vinculados às tradições já cristalizadas na história das esquerdas, desde o século XIX, apresenta para essa fração, é que é uma crise de direção, no caso do trotskismo, é a ausência de um programa, a ausência de um partido e, sobretudo, a incapacidade, né, de diferenciar o movimento da organização ou do partido. E aí cai no movimentismo. O que é o movimentismo, né? É você achar que o movimento por si só resolve todas as incoerências que estão presentes no próprio processo das lutas. E não é possível que o movimento, que é a pluralidade no sentido mais rigoroso da palavra, possa equacionar essas suas questões na medida em que ali você vai encontrar todas as dimensões de correntes. 2013, por exemplo, você tem ali a disputa explícita de um projeto neofascista. Quem acha que isso é só uma tese do PT é porque realmente ou não participou daqueles protestos ou não teve acesso a uma série de reflexões muito bem elaboradas já na época que denunciavam
a perda de ingerência por parte daqueles setores de esquerda que estavam à frente dos protestos e que perderam, num dado momento, a capacidade de orientar quem estava na rua. Porque a extrema-direita foi ali, disputou e deu uma direção, de acordo com o seu programa. Então, recapitulando a discussão antecedente do Luiz Henrique sobre a crise que ele identifica no sindicato em relação à não participação, ao não engajamento da nossa categoria profissional, eu entendo que isso só pode ser explicado, primeiro, porque existe um histórico que todos nós temos, como pessoas que atuamos na realidade, que explica por que a gente está ou deixa de estar. No caso, por exemplo, do Luiz Henrique, ele falou, cansei. E por que ele cansou? Porque talvez a maneira como ele está associado a um certo paradigma organizativo fez com que ele chegasse a um posicionamento de desencantamento, porque ele não consegue mais estar efetivamente identificado e acreditando nesse projeto. O problema é que ele transfere essa desilusão que ele tem, explicando isso por conta de uma suposta burocracia que está no sindicato. Não, a burocracia ela é parte constitutiva da ordem do capital. E o sindicato, como ferramenta de luta, ele é ontologicamente burocrático. Aí a gente teria que discutir o conceito de burocracia. Tem várias definições do que seja burocracia, que são extremamente complexas. Eu vou apresentar uma que obviamente não é esgotativa, mas que eu acho que contribui pelo menos para mapear o problema. A burocracia é um poder separado. É quando uma fração se separa de uma coletividade e passa a controlar essa coletividade em nome do seu interesse particular, que se converte em interesse universal. Logo, a burocracia ela é a expressão de um interesse particular que se torna universal em razão do poder que ela passa a exercer sobre o coletivo, do qual supostamente ela é parte, mas que na verdade ela se destacou. Isso, se você pegar, por exemplo, em Hegel, isso é cristalino. Hegel, ele inclusive identificava que a burocracia desempenhava um papel extremamente relevante e importante na medida em que ela contribuía para a particularidade dos grupos que existiam na sociedade civil burguesa, pudesse ser superada através da mediação que a burocracia faria até o interesse universal que é expressado no Estado. O Estado universaliza, portanto, através da sua própria racionalidade, aquilo que, no interior da sociedade civil burguesa, se apresenta como uma conflituosidade expressada pelos vários particularismos que são próprios da sociedade civil burguesa. Então, os grupos, as famílias, os segmentos que se organizam de alguma maneira só podem resolver as suas incoerências, as suas questões no interior da ordem estruturada através de uma estrutura estatal, do qual a mediação é feita pela burocracia. Aqui fazendo uma definição de burocracia muito no freestyle. O próprio Marx, em crítica ao Hegel, ele vai dizer que a burocracia representa uma comunidade ilusória. O Estado é uma comunidade ilusória. A comunidade é aquilo que seria comum, só que é uma ilusão. Então é evidente que tudo que tem burocracia é a expressão de um interesse particular que se apresenta como universal e que muitas das vezes consegue se impor perante uma coletividade como se realmente fosse o interesse universal.
E todas as formas de estruturação da nossa vida gregária na ordem capitalista, excetuando aquelas que querem fazer a crítica radical dessa ordem, expressam a burocracia em alguma dimensão. Por exemplo, se a gente tomar como referência as unidades que a gente trabalha como profissionais de educação, a direção é uma burocracia para manter a gestão da unidade. Ela traduz os interesses de uma burocracia maior do que ela, que normalmente está na Metro 2, na Metro 4, nas metros, que são correios de transmissão da política do governo traduzida na proposta definida pelos burocratas que estão na Secretaria de Educação. E aí vem de cima para baixo, a gente vai, chega uma hora, fica catar, ó, tá aqui. Porque supostamente a burocracia é o espaço da racionalidade no sentido máximo. Por isso que quando a gente entra em conflito nas nossas unidades com a orientação da burocracia da unidade, você não está conseguindo entender qual é a racionalidade que tem que presidir esse espaço aqui. Sua proposta é irracional. Porque, segundo Hegel, o Estado é a expressão máxima da razão. Quando a gente pega isso no seio do movimento, as organizações são estados em miniatura. Maurício Strattenberg esclarece isso bem. O Estado é uma forma de organização que tem a sua mimetização expressada por organizações menores que visam, em algum momento, se fusionar com o Estado. Isso aconteceu na União Soviética, quando o partido se fusiona com o Estado e vira razão de Estado. Então é muito comum as organizações de esquerda, que são partidos e que visam ser, em algum momento, o Estado, expressar também os seus interesses particulares como se fossem interesses universais. E quando eles estão nas instituições, eles vão reproduzir esse tipo de dinâmica. É óbvio que eu estou falando aqui realmente muito rápido, a gente teria que ter várias mediações aqui para entender melhor isso. Então, o próprio sindicato é uma forma de gestão das lutas que faz a mediação entre o interesse do capital e o interesse do trabalho. Na verdade, seria levar o interesse do trabalho para confrontar o interesse do capital, mas tem a mediação que é feita pelo representante. Representante é aquele que está presente no lugar do grupo ausente. O representante do sindicato é um burocrata, óbvio. Qualquer um que estiver ali. Pode ter burocratas que têm um discurso um pouco mais de esquerda, mais combativo, mas aquilo é uma burocracia. Enquanto a gente estiver na ordem do capitalismo, na ordem do capital baseado na opressão, na exploração e na dominação do gênero humano pelo próprio gênero humano, ou seja, da burguesia, que são donas dos meios de produção, e nós, que só temos a nossa mercadoria, força de trabalho para vender e para tentar sobreviver, nessa ordem cada vez mais colapsada, você vê que esse calor infernal é mais uma razão para a gente tentar superar essa merda. A gente precisa do sindicato, né? Nesse ponto, eu acho que a galera conselhista que faz a crítica, eu acho que até de maneira muito mais estruturada do que eu tentei fazer aqui, que é falar que a questão da superação da forma sindical são os conselhos, a forma partido são os conselhos, tem que se organizar os conselhos, mas tem a minoria ativa. E a gente precisa entender o seguinte, não é todo dia, não é em toda conjuntura que a gente vai viver a experiência dos conselhos operários aparecendo, das comunas, dos espaços de autodeterminação, a partir do interesse real que a gente constrói a partir desses espaços, a partir dos debates e das possibilidades de deliberação, a partir das sínteses. E mesmo assim a gente tem que fazer os balanços dos limites dessas experiências na história. Então, enquanto a gente não vive essa experiência, porque isso é conjuntural e é episódico, infelizmente, a gente faz o quê? A gente simplesmente fica denunciando que o sindicato é uma burocracia e não participa, e nesse ponto eu não tenho acordo. Nesse ponto eu acho que a gente precisaria, assim, se organizar no sindicato. Mas para se organizar no sindicato, primeiro a gente tem que discutir o programa. Só que as pessoas que querem ser muito revolucionárias, aí pegando no caso do CEP, por exemplo, já tentaram se aproximar, eu falei, não, legal, vamos discutir o programa. A carta de princípio.
Tudo bem, poderia ser, pode falar que, você está só problematizando o termo, o nome, se é programa, se é carta. Não, não é isso. A maneira como eu percebo a situação é que essas pessoas não conseguiram refletir que elas precisam se organizar através de uma programática e apresentar isso para disputar hegemonia com outras leituras possíveis e conseguir construir um horizonte que seja factível. E aí, realmente, as organizações tradicionais conseguem realizar, ao seu modo, a estruturação dessas lutas. E os grupos que se propõem alternativos não conseguem, porque são incoerentes dentro da sua própria forma de leitura da realidade, porque não tem autodisciplina, porque acha que essa discussão é, muitas das vezes, uma castração da individualidade e da singularidade dos participantes. E aí todo mundo passa a se organizar ao seu modo, na base de uma relação de afinidade interpessoal. Eu gosto dessa pessoa e me associo a essa pessoa e passo a defender essas posições. Começa a aparecer práticas de um suposto lugar de autoridade, de uma superioridade moral. Muitos militantes acham que são superiores morais a quem está à frente do sindicato, porque eles têm uma posição combativa. Começa a haver essa lógica substitutiva, né? De ser uma espécie de corpo sacrificial, então eu vou participar de todos os processos que tiver para provar que eu sou realmente coerente com aquilo que eu defendo, que eu não sou só um diletante que fico na internet com um canal falando pra caralho sem participar efetivamente de nada. E a gente vive esse cenário que a gente está, na atualidade, experimentando, porque tanto a formulação tradicional que já está nas instituições, mas também, sobretudo, aquelas que, usando da autogestão das lutas, propondo outros tipos de referência de auto-organização, chegaram num teto. Hoje, a gente tem a extrema-direita mobilizando efetivamente as pessoas, e não são só as pessoas de origem de classe média alta, não. Né? A gente percebe objetivamente na condição de profissionais de educação que os próprios estudantes não conseguem mais entender a importância de se montar um grêmio estudantil. E quando montam, acham que o papel do grêmio é organizar atividades que a direção da escola diz que eles têm que organizar. E se a gente interfere nisso também, escola sem partido e tal, você está tentando... A gente não consegue nem fazer o estudante entender a importância dele ler aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula para ele poder se preparar para os exames, para as avaliações. Nem isso a gente consegue fazer, que só a gente conseguir propor para eles que eles entendam a importância de se organizar como parte da sociedade civil burguesa para poder defender os interesses da coletividade. E olha só, hein? Um grêmio estudantil também é uma forma burocrática em miniatura, o sindicalismo estudantil, o início do sindicalismo estudantil, assim como o DCE, assim como os giratórios acadêmicos, os centros acadêmicos. Essa questão toda, tentando já chegar no final do vídeo, veja bem, eu fiz esse vídeo de maneira... Eu tinha montado aqui uma colinha, e eu não segui praticamente nada, mas eu acho que isso é bom, porque isso deu uma dinamicidade para minha fala que ela perderia se eu ficasse muito engessado pelo que eu anotei. Tentando ser mais objetivo naquilo que realmente é a minha crítica ao vídeo do Luiz. Eu entendo que o Luiz ele teve a experiência dele como qualquer militante, que ele se frustrou, que ele está vivendo uma experiência na vida privada dele, que só ele pode dar resposta, mas que ao mesmo tempo ele enxerga problemas na dinâmica objetiva que a gente tem na rede estadual hoje e tenta propor algumas saídas. Ele está incomodado, isso é bom. Eu também estou incomodado. Eu entrei em 2018 na rede e eu não consigo fazer nenhuma intervenção na Assembleia do CEP.
porque existe realmente uma lógica ali estabelecida que só quem já é de alguma corrente pré-estabelecida que consegue intervir. Eu não sou de nenhuma das correntes estabelecidas e não pretendo ser. Eu não vejo nenhuma coerência nas correntes. Inclusive nas correntes que eu poderia ter mais acordo. Eu falo, pô, uma panelinha. Só para você ter uma noção como é que essas coisas são complicadas, teve uma assembleia do CEP que estava extremamente esvaziada. Eu estava lá, eu não consegui intervir. Me inscrevi, não fui sorteado. Estou lá ouvindo as intervenções. Começou uma polêmica em torno da questão do reconhecimento ou não da polícia. E as pessoas estão se posicionando e tal, mas era uma assembleia daqueles grupos que já estão cristalizados, praticamente todo mundo ali estava convencido. Então era uma confrontação que no final das contas não ia levar a coisa nenhuma, a não ser a reiteração das posições já pré-existentes. Só que num dado momento, houve uma movimentação de uma militante já antiga e que está há muitos anos à frente da coordenação principal do CEP, né? Do CEP Central. E num dado momento, ela tentou literalmente fazer uma manobra que era uma manobra ridícula, dizendo que a proposta que estava sendo apresentada não podia ser votada porque essa proposta tinha sido derrotada na Assembleia que tinha antecedido a Assembleia que nós estávamos. Isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu morei na Casa Estudante Fluminense aqui em Niterói. Nenhuma assembleia é soberana sobre a assembleia que ainda está por vir. Porque senão a gente engessaria qualquer processo de deliberação. Basta a gente deliberar algo no nosso presente e supostamente que determinaria que qualquer coisa que entrasse em conflito com esse posicionamento estaria a princípio ilegitimada, o que seria totalmente um contrassenso. Isso nega a lógica, né? Qualquer assembleia futura pode anular um posicionamento de uma assembleia anterior. É óbvio que o que ela estava tentando dizer tinha um ponto de racionalidade que era, olha só, nós ganhamos a nossa posição numa assembleia que tinha um quórum muito significativo e essa assembleia que nós estamos é uma assembleia que está esvaziada e vocês estão tentando reverter a derrota que vocês tiveram na assembleia passada, o que era um argumento até plausível, mas só que o argumento se encerrava na sua plausibilidade aí. E não porque a gente não podia votar. Qualquer assembleia, se ela está acontecendo, ela tem poder deliberativo e ela pode deliberar sobre qualquer ponto, qualquer temática. Por mais que seja discutível, né, do ponto de vista do número de participantes. E aí, as pessoas, obviamente, isso gerou uma inquietação muito grande na Assembleia. Isso foi uma das últimas assembleias que eu participei no ano passado. Num dado momento, as pessoas, obviamente, se dirigiram para a mesa e questionaram a mesa, e aquilo ficou uma paralisia. Eu me levantei e eu fiz eu fiquei, porque as pessoas ficavam falando, eu fiquei só com esse posicionamento assim, isso aqui é antigo no movimento sindical e no movimento estudantil, dos movimentos sociais, isso aqui é questão de ordem. Eu fiquei assim, parado. Um tempão, sem falar nada, só fiquei assim, parado. Aí, tanto a galera da direção do sindicato, quanto a galera da oposição, eles me olhavam como se eu fosse um ET, porque eles não sabiam o sentido disso aqui, mas também porque eles ficavam se interrogando, quem é esse cara que chegou agora e com essa petulância está tentando... Porque eu não estou pedindo, eu não estou tentando me inserir nos grupos. Eu estou tentando disputar a política. Só que eu sou um indivíduo. Eu tenho que, obviamente, dialogar com outras pessoas que também podem estar soltas e que também estão vendo que, enquanto os grupos já constituídos seguirem na sua lógica de confrontação irracional, como, infelizmente, no presente está estabelecida, aí realmente a gente não tem um outro horizonte. Então, o que eu percebo no CEP é que tem uma galera antiga, uma gerontocracia no CEP, uma galera que já está há muito tempo e que faz política somente de uma certa forma e que engessou o processo. E, se a gente quer desengessar o processo, a gente vai ter que construir algo diferente. Mas não adianta a gente ficar
dizendo que eles são os burocratas, que eles são... Não, a gente tem que construir. Só se supera aquilo que se substitui. Você tem que colocar alguma coisa no lugar, se você quiser disputar a hegemonia. Só que os grupos que fazem a crítica ao sindicato, como o Luiz Henrique, expressam essa posição no final. Olha só, eu tenho um monte de crítica à burocracia e tal, mas eu não estou disputando nada. Eu só quero estudar e viver a minha vida. Pô, peraí, meu irmão. Aí, entendeu? Eu, por exemplo, me interrogo todas as vezes que eu tento me mobilizar para participar das assembleias. Eu moro em Niterói, Assembleia na Tijuca. Assembleia na Tijuca. Eu nem sei chegar naquele treco lá. Tem que pegar o metrô, duas assembleias. Não, numa das assembleias, eu tenho um material aqui, eu posso provar que eu cheguei no final da assembleia, porque eu me perdi e ainda ficaram me sacaneando. Uma galera aqui de Niterói, que antigamente ia todo mundo junto, agora cada um vai sozinho para a assembleia. Aí eu me perdi, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou da Baixada Fluminense. Eu não tinha hábito de andar de metrô, porra nenhuma. Eu ficava na Baixada, cidade dormitório. Tinha dinheiro para ficar andando pela porra da cidade. E ainda não tenho dinheiro para ficar andando pela porra da cidade. Quando eu vou na assembleia, eu preciso ser reembolsado, senão desorganiza a porra do salário. Aí, o que isso revela, a meu ver? Às vezes eu me interrogo pelo seguinte, falo assim, pô, eu sou uma pessoa só. Esse negócio está muito difícil, muito cansativo. Não está compensando. Vou militar em outra coisa, porque não tem só a militância sindical, tem vários tipos de militância, tem que juntar com outras pessoas para tentar intervir onde eu estou. De repente intervir em Niterói, como já intervi em muitos processos aqui, tem que retomar, reorganizar a atividade na cidade. O movimento sindical está em crise, realmente. Assim como a forma partida, a forma sindical está em crise. Porque as pessoas realmente estão desencantadas. Mas não adianta ter um desencantamento com essas formas se a gente não constrói efetivamente um projeto. E para construir um projeto tem que construir uma minoria ativa. Tem que construir balanço crítico das experiências pregressas. Não dá para a gente simplesmente chegar no final e falar, não, porque não estou mais engajado não, vou estudar. Vamos estudar, vamos produzir o nosso textozinho sobre a categoria. Fechando o vídeo, tá, galera? Eu sei que o vídeo foi muito caótico, eu peço desculpa se eu tive dificuldade de estruturar o meu pensamento, mas é a forma como eu consegui reunir o argumento até então. Mas o que eu entendo de fundamental hoje no CEP-RJ, que é ontologicamente burocrático, tá? Então não adianta, não tem como acabar a burocracia de sindicato, porque o sindicato quer acabar com a burocracia do sindicato, destrói o sindicato, supere o sindicato. A destruição do sindicato é superamos a ordem do capital. Enquanto existir a ordem do capital, existe o sindicato e existe o capital, né? Ah, no socialismo não tem Estado operário? Não, não. Estado operário nunca existiu na história. Aquilo ali é capitalismo de Estado travestido de Estado operário. É outra história que eu não vou entrar nesse freestyle agora. Então, né, superar essas formas alienadas de relação, aonde tem uma direção e existe um dirigido. Não, superar a ordem, a relação dirigente-dirigido. Vamos autogerir a nossa existência. Mas para que isso se torne palpável, a gente precisa se autoesclarecer do que a gente está falando. Se autoesclarecer o que a gente está chamando de burocracia. O que é burocracia no sentido rigoroso? Se autoesclarecer de como é que a gente pode interferir na realidade e propor novas formas de relação, segundo as perspectivas que a gente tem como referência. Mas de maneira séria. E é um trabalho coletivo. Ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar a dar volta em círculos atrás do nosso próprio rabo e tentando arranjar um bode expiatório, tentando dizer que existe uma base imaculada que não se mobiliza porque a burocracia, não se mobiliza porque fez a sua escolha. A gente faz escolhas. O proletariado, ele é classe em si, só se transforma em classe para si no processo de luta. Foi assim com a gente, é assim com as pessoas também. Elas vão fazer as suas escolhas.
E, honestamente, a nossa categoria tem uma aristocracia operária que é hegemônica na base. E ela já fez a escolha que foi mais conveniente para ela. Enfim, galera, desculpa aí. O vídeo é bem caótico mesmo, mas é assim que a gente vai aos poucos organizando as reflexões, confrontando os nossos pensamentos para poder produzir sínteses aonde for viável. Estamos retomando, galera. Até daqui a pouco. Confrontando pensamentos em autogestão.